conduzir um processo desse. Angélica, você foi trazida à força para esse movimento, mas, como disse o deputado Jean, fez do luto a luta. Hoje, o que é que você gostaria de ver realizado? O que é que você considera mais urgente na defesa dos direitos LGBT? Embora a gente hoje tenha essa concepção, né, Jean, de que o casamento civil se faça necessário, né, ele está em primeira instância, mas particularmente pelo que eu sofri, eu gostaria muito de ver a criminalização da homofobia, porque isso vai fazer com que realmente tudo que aconteceu e que ainda vem acontecendo literalmente acabe. As pessoas têm que aprender a respeitar as outras. Eu, na verdade, às vezes ouço falar em tolerar, embora, né, a gente saiba que tolerar às vezes vem numa concepção de respeito, mas eu acho que não. Eu acho que o respeito tem que vir primeiramente. A gente tem que respeitar a pessoa como cidadão, independente da sua questão de orientação, da sua religião, da sua cor, né, e da sua colocação social, né? Esse que eu acho que é o respeito maior, né? E com isso tudo a gente vai poder, de repente, estar de volta aqui fazendo uma matéria e dizendo o quanto eu estou feliz por isso estar acontecendo. Do luto à luta e da dor ao amor, né? Da dor ao amor. Que é a grande questão. As mães, elas conseguem, na verdade, pegar as piores experiências e transformar em luta, em amor, no caminho, acho que não só de tolerância, mas de consenso tão difícil de construir, não é, deputado? Deputado, a Angélica falou um caso pessoal dela com relação à criminalização da homofobia, mas tocou também num ponto que é importante, que o senhor já tinha falado no bloco anterior, mas que é bom a gente trazer à tona de novo, que é do casamento civil, que é outra confusão que é feita entre pessoas do mesmo sexo. Se esse casamento passar a acontecer, muita gente diz que os homossexuais vão passar a ter mais direitos. É isso mesmo? Olha, não ter mais direitos em relação aos outros, né? A gente tem que providenciar uma estatística de direitos, né? Para a gente saber realmente, né? Porque fala tanto em quem tem mais, quem tem menos, e não é essa a questão. Não é essa a questão. Na verdade, garantir os mesmos direitos. Na verdade, a ideia de que os homossexuais querem privilégios, porque o discurso é esse. Querem se comportar como uma classe privilegiada, é uma falácia. Porque se a gente comparar os direitos, vocês vão ver, qualquer pessoa vai poder ver, que os homossexuais têm bem menos direitos do que os heterossexuais. O que a gente quer é o acesso igualitário aos direitos, os mesmos direitos com os mesmos nomes. Hoje, por exemplo, são cerca de 70... Cerca de 76 direitos negados. Quando eu digo os mesmos direitos com os mesmos nomes, porque quando a gente fala em casamento civil, tem gente que se apavora. Por que vocês querem casamento civil? Eu falo porque não tem outro termo. O termo é esse, a Constituição fala, o casamento é civil. Não tem um outro termo. E para deixar bem claro para quem está assistindo, que casamento a pessoa ouve e já imagina a cena da igreja. Não, nada a ver. Não, estamos falando do casamento civil, aquele que é dissolvido pelo divórcio. Né? Feito no cartório. Isso, feito no cartório. É o direito ao casamento civil. Porque é o casamento civil que vai converter a união estável, uma afetiva, numa entidade familiar que deve ser protegida pelo Estado. É por demais importante de falar em mesmos direitos com os mesmos nomes, porque, por exemplo, ninguém tem coragem de propor... Houve um tempo em que o casamento interracial era proibido, por lei. Ou seja, um negro não poderia casar com um branco, porque era proibido por lei o casamento interracial. Nos Estados Unidos, durante muito tempo. Quando houve a conquista pelo casamento interracial, isso teve um impacto muito grande no próprio combate ao racismo. E naquela época, ninguém tinha... Bom, muita gente tinha coragem de dizer, mas hoje ninguém tem coragem de defender, por exemplo, um outro nome para o casamento entre um negro e um branco, que não casamento. Ninguém tem coragem de chamar o casamento entre negros, por exemplo, de união de negros, para não chamar de casamento. Por que vai chamar o casamento civil entre homossexuais de união civil? Não, são os mesmos direitos com os mesmos nomes. Existem duas figuras jurídicas para tratar de arranjos conjugais, de relações conjugais. Existe uma figura jurídica que é a união estável, um contrato de união estável, ou seja, você pode fazer com sua esposa, namorada, enfim, um contrato de união estável. No dia que você quiser, você pode converter essa união estável em casamento civil. Se você quiser, você não faz a união estável, vai direto para o casamento. Eu não posso fazer isso. Graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, eu posso ir hoje e pleitear a união estável na justiça.
A justiça vai me dar porque o Supremo determinou assim, mas eu ainda tenho que ir para a justiça. A união estável. Eu não posso converter essa união estável em casamento e eu não posso casar diretamente no civil. Ou seja, esse direito me é negado. E quando esse direito me é negado, nós temos aí uma discriminação. E a discriminação jurídica, a discriminação no acesso ao direito, ela é vetada pela Constituição Federal. A Constituição coloca como objetivo da República a promoção do bem de todos sem discriminação. Compreendeu? É muito simples assim. Então, só voltando à pergunta que você fez, Angélica, eu concordo inteiramente com a Angélica. Ela sabe o quanto eu sou um árduo defensor da equiparação da homofobia ao racismo e ao antissemitismo, a criminalização da homofobia. Acho importantíssimo, uma bandeira que a gente tem que estar junto lutando. Mas junto dessa bandeira, nós temos que batalhar pelo casamento civil, porque a negação do casamento civil é a comprovação de que nós somos cidadãos de segunda categoria. Aproveitando agora, vou pegar uns pontos polêmicos, pelo menos que a sociedade considera polêmica. Qual a visão que vocês têm da adoção? Tem muita gente que apoia o movimento LGBT, mas mas gays criarem filhos, como vocês veem? Assim, tem razão para as pessoas ficarem preocupadas com a possibilidade de um casal homossexual criar filhos? Eu acho que as pessoas deveriam ficar preocupadas com o fato de milhares de crianças apodrecerem de solidão nos orfanatos desse país. As pessoas são hipócritas. As crianças negras, as crianças magras, as crianças mais velhas não são adotadas. Não têm direito a carinho, a afeto, a conforto material. As pessoas são hipócritas. Elas querem negar o direito aos homossexuais de adotar uma criança, mas, ao mesmo tempo, elas não querem cuidar dessas crianças que estão órfãs. Eu fui nasci de um casal heterossexual. Fui criado por um casal heterossexual. Meus irmãos também. Eu sou gay e meus irmãos não são. Então, a orientação sexual dos pais não determina a orientação sexual dos filhos. Não há perigo algum num casal homossexual criar uma criança. Entendeu? Isso é um tipo de preconceito que é alimentado por fundamentalistas, certo? Por pessoas de má fé. E o próprio Conselho Regional de Psicologia já colocou que independe da união em que a criança vai ser formada, se é a união entre heterossexuais ou homossexuais que vai definir. O importante é que ela tenha amor, que ela tenha acesso à alimentação, à escola, à educação num todo. O amor. Que tenha pais ou mães. Isso. O que prevaleça naquela educação daquela criança é o amor e o respeito. Obrigado, deputado federal Jean Willis. Obrigado. Obrigado, Angélica Ivo, pela participação no Cidadania. Esta edição do Cidadania fica por aqui. Você pode conferir a íntegra deste e de outros programas no site www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até a próxima.